Olá, aqui é o Caio da empreendedorcurioso.com. Nós estamos falando da planilha de gerenciamento de custo de equipe. Já falamos dos nossos parâmetros cadastrados para cada tipo de regime de contratação, dos cadastros necessários de equipes e departamentos e dos nossos colaboradores. Falamos dos resultados que foi obtido, tá? do custo por equipe individual, geral e de toda a composição feita. E agora vamos falar do relatório de impressão. É um simples relatório que trazem 4 itens, que é a composição total dos custos, custo total por departamentos, que é a comparação de custo atual versus o custo ideal, e por equipes também a comparação de custo atual versus custo ideal. Composição do custo total, ele traz aqui apenas um resumo das despesas mensais e as provisões mensais necessárias, que formam o nosso custo total mensal. Os dados aqui estão transformados em gráficos para ficar visualmente mais fácil de identificar os custos pertencentes das nossas equipes. Daí temos aqui o custo total por departamentos. Ele só me traz um geral da composição de despesa e provisão nesse gráfico de barras, e aqui comparando todos os departamentos para poder ficar mais fácil identificar o tamanho de cada departamento. Nós temos aqui o 3, a comparação de atual e ideal por departamentos. Nós temos aqui nossa lista de departamentos, os ideais estipulados, nosso custo ideal e nosso custo atual. Os dois formados por despesas, provisões e totalizando o custo. Nesse gráfico aqui a gente mostra a parte diária é o nosso custo ideal e a parte de barras é o nosso custo atual. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, no nosso exemplo, o administrativo, nosso custo atual está maior do que o ideal, na engenharia também, no comercial, na produção e no apoio, nosso custo está menor do que o ideal. E aqui, para atingir os ideais, quais alterações são necessárias? Então nós temos aqui o nosso administrativo, está precisando reduzir 18 mil, nossa engenharia está precisando reduzir, nosso comercial está precisando aumentar 10 mil reais, assim como nos outros departamentos também tem a identificação aqui, e caso você tenha mais 3 departamentos cadastrados, vão aparecer aqui também. E agora temos os gráficos por equipes. Nós temos aqui as equipes cadastradas, então você vai ter o mesmo tipo de gráfico anterior, onde a área vai trazer o custo ideal e as barras vão trazer os custos atuais. Aqui no caso do departamento administrativo, no administrativo você pode ver que o financeiro está acima do ideal, a equipe administrativa está acima do ideal, o RH está inexistente, então está necessitando uma contratação, as outras equipes também estão necessitando serem reduzidas um pouco, isso para atingir o ideal, tá? E aqui nós temos aqui a necessidade de modificação para atingir o ideal por equipe. Nós temos aqui o departamento de engenharia, comercial, produção e apoio. Tá? E aqui o espaço, caso você tenha estipulado mais departamentos e equipes, o espaço para o gráfico deles. Esse aqui é o relatório de impressão. Configurado. Temos também o relatório individual, onde você traz um relatório para impressão com os custos por colaborador. Então o que você tem que fazer aqui é escolher um colaborador para análise. Vou pegar o primeiro lá. O José, ele só traz aqui um número de custo total, só para não ter que ficar descendo para ver, mas o relatório em si, para impressão, é daqui para baixo. Tá? Então ele vai trazer nome, o regime de contratação, o departamento, a equipe que ele pertence e o salário base. E aqui você vai ter um resumo das despesas mensais cadastradas e calculadas, que totalizam R$ 9.485 nesse exemplo. Nós temos aqui a identificação do salário base, os benefícios que caracterizam o salário, aqueles que nós cadastramos e identificamos que esse colaborador
utiliza, por exemplo, o auxílio creche de R$200, os encargos sociais desse colaborador, valor de fundo de garantia, o INSS que ele paga, que a gente acaba descontando dele, mas nós pagamos também, e os outros encargos sociais, aqui IRRF, os descontos feitos a esse colaborador, os benefícios que não caracterizam salário, por exemplo, ele recebe um vale-refeição, ele tem um benefício de estacionamento e ele tem um benefício de plano de saúde, tá? Aqui ele não é estagiário, então não entra os extras de regime estagiário, e ele é CLT, como nós podemos ver aqui, então ele não tem custo de regime diferenciado. E aqui embaixo traz o resumo das provisões mensais a esse colaborador, tá? Então nós temos aqui, como ele é CLT, temos encargo trabalhista de adicional de férias, uma provisão para fazer esse pagamento, uma provisão para fazer o pagamento do 13º salário dele. Nós temos aqui as provisões dos encargos sociais que são necessários para pagamento desse adicional de férias e desse 13º salário, estão aqui identificados. Aqui a gente faz uma provisão de multa rescisória em cima do fundo de garantia, tá? Caso você vá demitir um funcionário, você tem que ter uma provisão de recursos para isso, para o pagamento desse fundo dessa multa rescisória em cima do fundo de garantia. E aqui a gente cadastrou lá aquela cesta de Natal anual, tem a provisão para esse funcionário também. E aqui totaliza o custo dele, que é o mesmo identificado aqui em cima, no relatório. E aqui nós temos aqui um simples resumo visual, através de gráficos, do destino de recursos dele. Nós temos aqui o que vai líquido ao colaborador, o que é de benefícios ao colaborador, o que a gente paga aqui de encargos, imposto IRRF, entre outros. Aqui outra forma de visualizar esses dados. Aqui uma simples composição do custo mensal do colaborador. Nesse exemplo, R$ 1.100 de provisão e R$ 9.485 de despesa mensal. E aqui uma simples comparação, mas muito útil, que é: esse colaborador me custa tanto, ele pertence à equipe financeira, e aqui traz a média salarial da equipe financeira. Você pode ver que ele ganha mais do que a média salarial da equipe dele. Aqui a gente tem a média do departamento, então ele ganha bem mais acima do que a média do departamento. E aqui a média de salários da empresa. Tá? Então você pode ver que o custo dele é bem mais alto, ele tem um dos maiores custos da empresa, que ele tem um custo maior do que o da equipe dele, do departamento e da empresa inteira. Tá? Esse é o relatório individual. Só você selecionar o colaborador que você vai querer ver o relatório. Ele está pronto para impressão também. Aqui eu vou pegar um outro para ver. Deixa eu ver. Aqui essa aqui. A Laís ela tem um regime diferenciado, departamento de apoio de logística. Ela tem um custo total de R$ 4.000. Então aqui nós também temos identificado o que compõe a despesa mensal dela, que é o salário base. Ela tem um benefício de plano de saúde. Ela tem uma ajuda de custo diário, então dá esse valor, que totaliza a despesa mensal dela em R$ 3.825. E também temos a provisão mensal dela, que ela tem direito também à cesta de Natal. Nós colocamos que ela tem um 13º salário, então nós fazemos essa provisão, e a soma desses dois dá a nossa provisão mensal e o custo total dessa colaboradora. Então nós temos aqui o líquido que ela recebe de benefícios, e como ela tem um regime diferenciado, não tem encargos nem IRRF. Aqui é outra forma de visualizar o destino de recursos dela. Aqui uma simples composição do que é provisão e do que é custo mensal, despesa mensal dela. E aqui a comparação com o resto da empresa também. Então, nós temos aqui o custo da Laís, aqui nós temos o custo da equipe dela, que é a logística, nós temos o custo do departamento dela, que é o departamento de apoio, e nós temos aqui o custo da empresa. Então você vai poder identificar aqui, averiguar e analisar qualquer outro colaborador e utilizar esse relatório para impressão.